Dios nos bendijo grandemente. Hoje Deus nos abençoou grandemente. Los microfonitos de ahora son modernos Esses microfonezinhos de agora são modernos. y ha sido una gran bendición E tem sido uma grande bênção. todo lo que Dios nos ha dado en el día de hoy Tudo que Deus nos deu no dia de hoje, por medio de su palabra, por meio de sua palavra, que nos trajo escutar tudo isso que o Espírito Santo nos trouxe hoje. mensaje que fue predicado bien, en E el 2000, também a mensagem que foi pregada, vejam, em 2015. y como él hablaba allí de que teníamos que estar preparados E ele falava ali de que tínhamos que estar preparados cumplir en medio de para la o que iglesia, Deus ia cumprir no meio da igreja. Nos falou de Maria, que representa a la iglesia, que representa a igreja. como eso no se había hablado así E abiertamente, vejam que isso não tinha sido falado assim abertamente, Agar, do que foi Agar, Sara, María, Maria. de las tres etapas ahí, Aí as três y de etapas. la séptima edad, E da sétima era donde estaba la promesa para que él iba a era nacer. onde estava a promessa para que o filho De nascesse. la séptima edad, Vejam, na sétima era allí María negó, chegou um ponto ali que Maria negou o que lemos, concebido que tinha sido por el concebido Espíritu Santo, pelo Espírito Santo. parte sobrenatural, Essa que parte humanamente sobrenatural no se que vio, humanamente não foi visto. lo cual ocurrió en este tiempo. O que aconteceu nesse En la tempo? etapa séptima no lo vieron, Na muchas etapa personas sétima, muitas pessoas não se viram, quedaron ahí. ficaram aí. Negaron la promesa que Dios Negaram había a promessa que Deus tinha feito. hecho. La negaron y se las había dicho A negaram él al e pueblo. havia sido En dito, medio de la María, ele disse ao povo que por meio da Maria, na sétima parte, nessa terceira era que etapa, le iba a nacer el hijo. era que o filho ia nascer. Pero vean cómo esa revelación estaba Mas vejam velada. como essa revelação estava velada. Cuando ahora es cumplida E agora, y quando se abierta, cumpre e é entonces aberto, se comprende lo que foi é aberta, profetizado, então compreende o que foi profetizado, precursado, e por isso ele todo disse momento que ele pueda e tenha que todo momento que ele possa e tenha a necessidade de dizer, ele vai dizer: hoje se cumpriu essa escritura diante de todas vós. as vezes que la diga, E todas as todas vezes que ele disser, pois são todas as vezes cumprimento viene a ser una realidad. que esse cumprimento se torna uma realidade. Siempre estará diciendo el precursor, su E precursor, sempre estará dizendo que o precursor, seu precursor, foi o reverendo William esa Branham. plataforma donde él se para, Essa plataforma sobre a qual y ele, donde tiene ese na qual fundamento que ele hablamos de sobe, lo que sería e la tem esse venida fundamento del do Hijo que del foi Hombre falado Santo. do que seria a vinda do Filho do Homem com os seus anjos, a vinda do Senhor no meio da sua igreja, Vuestros hermanos. em um de vossos irmãos. Y todo en simplicidad. E tudo em simplicidade. Pero vean ustedes que no todos E creyeron. vocês vejam que nem todos creram em Jesus. Los mismos que estaban cerca de él Os mesmos que estavam próximo dele, muitos deles, não creram. porque hubo un momento en que lo dejaron solo. Porque chegou um momento que deixaram ele só e ele disse: vocês querem ir também? ¿Y a quién iremos? Aí o famoso dito: e a quem iremos? Ou seja, que os que estavam pertinho dele, Todo el tiempo, no crean que não é porque estiveram com ele o tempo todo, não pense que criam más bien nele, le seguían por otras cosas. mas bem o seguia por outras Pero vean que coisas. había un grupo Mas sim, tinha um grupo estaba creyendo que fielmente, sim estava crendo porque fielmente, lo que estaban viendo era porque o que eles estavam vendo era o cumprimento do que foi falado, foi profetizado, e estavam vendo ali, entendessem ou não entendessem, ali estava a Escritura se cumprindo. y esa evidencia E essa que ellos evidência tenían allí era que estaba que eles haciendo tinham aquello ali para lo cual se había era de ya que estava fazendo aquilo para o qual já tinha sido falado que o Messias faria em sua vinda. O que foi o que o reverendo William Branham disse que estaria fazendo? O cumprimento do sétimo selo estaria fazendo, que é o que faltava à igreja noiva. E era o que? Lhe dar a fé do rápido. viendo las obras. Mas uns vão estar vendo as obras que ele estaria fazendo em sua vinda. Se fija a la carpa, A gente olha a capa, está todo en orden. tudo está em ordem. Salió de la escena Gabriel, Gabriel saiu de cena, pero aparentemente no se mas ve ahí. aparentemente Y está ahí. não é visto aí, mas está aí. Y vemos a este muchachito que se para E por vemos allí. esse garotinho de pé ali. Esa es su teofanía hablándole. Isso é a sua teofania lhe falando. Dice que en el mensaje quién es este Melquisedec, Na mensagem Quem é esse Melquisedeque, eu li esse extrato. Aí tem muitos lugares que ele escreve muitas coisas lindas. porque lo que les está
Porque o que está falando a vocês, é sua teofania. Ele disse, olha, isso assim, isso é assim e assim. Ensina. Tem uma parte que fala, somos ensinados pela teofania. E o que é isso? Palavra, é a palavra. E essa palavra é que vai se encarnando. É cada vez mais carne. E quando percebam, quando se deem conta, já estará a palavra em toda a plenitude em você. Isso é adoção. Conhecer o mistério de sua segunda vinda, da vinda do Filho do Homem com seus anjos, é um conhecimento já a um nível superior. Já é um nível de trigonometria, mais do que álgebra por lá. Isso já é para universitários de alto nível, pessoas de alto nível. Esses são os mistérios mais profundos de Deus, o sétimo selo. E pelo outro lado, o simples que é. Ou seja, a simplicidade torna complicado para os incrédulos. Mas para os crentes se torna grande porque, como eles olham como Deus olha, veem como Deus vê, Deus vê algo que para o ser humano vê grande, Deus vê como algo nécio, ele diz. E o que o homem chama nécio, Deus chama grande. Mas como os filhos de Deus veem como Deus vê, então, aí vem grande. É como Deus vê vocês também, como os grandes. E assim, nessa forma simples, Deus tem estado cumprindo esse programa e esse mistério, que é o maior que Deus está fazendo nesse tempo final. Já faz um tempinho que Deus está cumprindo essa promessa. De 65 mais 56 da 2021. Dezembro de 65 a dezembro de 56 anos depois da partida do irmão Branham, um dia de Natal começa uma etapa importante. Vejam como esse 56 nos persegue. Até o ministério do irmão William foi de 56 anos também. E ele tinha tudo aí. Fazia as contas e eu dizia, não, isso não pode ser. Mas é que você tem que ficar. Vejam tudo isso na vida dele também. Ali estava mostrando. Porque se ele chega a ir em 2017, não ia concluir esse ciclo. E ele cumpriu até o último minuto. Mas esse tempo era muito importante. No qual ele já estava para sair do trono da intercessão. E nele se cumpriu muitas coisas que agora está sendo aberto do que é esse momento de quando foi dito a essa pessoa, representada em João, vai e peça. Vai e peça a ele que te dê o livrinho. Porque ele não comeu. Diz, Cristo o toma e não o come. Porque o livro não é aberto para Cristo, disse que é para a sua igreja. Vai e peça-o, peça-lhe e come-o.
Agora vejam que todo esse símbolo e tudo isso, quando já se cumpre na terra, se cumpre de uma forma comum, em algo simples, o qual, se não vigiar, passa por alto. Mas graças a Deus que já temos chegado ao momento que estamos bem sólidos, conscientes do que Deus está fazendo, e por isso são merecedores das promessas que Ele tem para esse tempo final. Porque são promessas que são para os que as creem. São as 3 palavras que ele escreveu ali: receber, recebê-lo, crê-lo e obedecê-lo. Veja a palavra que ele colocou ali, e ele grifou e circulou em Já Saí do Sol, disse: por não atender uma só coisa, ela falhou em atender. Ou seja, prestar atenção no que Deus estava trazendo. Podia ter tudo. Veja, justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. E o que aconteceu aí? Chegou até aí, mas não subiu mais acima. E depois disso, vejam, se não está atento, se a pessoa não estiver atenta, então o que faz é que cai. E o triste é que, estando já lá em cima, e caia, porque ele nos falou que não tem mais nada depois disto, porque aí já é o topo. Depois daí, o que faz é descer. Agora vejam como já está aproximando o tempo em que breve virão para cá novamente. E aí é onde diz: como eu vou mostrar a cara, como eu vou olhar na cara deles depois que eu já cuspi na cara. Porque naquele tempo era assim, era mais literal. Agora é cuspir na cara, arrancar a barba, arrancar o cabelo e dar chicotada. Isso é com a língua. Agora é com a língua. E depois que vão ter que engolir para trás tudo isso. E muitos talvez não virão também pelo orgulho, mas também para o que também já foram ordenados. E recordem que a terceira etapa é para os 3 grupos. Por isso fala dos 3. E você vê que a maioria dos ensinamentos fala dos 3 grupos. Porque os 3 seriam os que seriam impactados pelo 7º selo, a terceira etapa. E cada um vai se identificar no grupo que lhe corresponda. E como ele disse ali que lemos, pode enganar as pessoas. Mas Deus não. O livro das Eras. Poderão enganar as pessoas, poderão estar sentados aqui como uns hipócritas, e isso não lhes será contado, porque Deus esquadrinha as intenções e os pensamentos juntas e medulas, divide juntas e medulas, e os pensamentos do coração. Veja, melhor, se vem aqui para sentar e depois ir falar lá, eu recomendo que é melhor que não venha. As portas estão abertas, melhor que se vá. Olha, na conversa da tarde, o Benjamin me expulsou. Bom, vamos confirmar. Sim, te expulsei. Porque são bons para escutar, para poder criticar depois. Para isso são excelentes. Bom, se tem um pai que é assim, o diabo. Assim que eu recomendo que é melhor que se vá, porque vai ser pior. Assim que aqui vão ficar e estarão cada vez mais agarrados os que serão adotados, os que serão transformados, os que terão uma parte importante nessa terceira etapa, a qual será para os crentes. Os incrédulos não os queremos aqui, melhor que se vá de uma vez. E para os escolhidos, não somente em Porto Rico, mas em toda a América Latina, eu tenho uma notícia para vocês, que sempre temos falado. Nos veremos na ceia das bodas do Cordeiro. E isso eu posso lhes garantir.
e no milênio e na eternidade. Porque essa promessa é para o grupo que está aí em cima, na era da pedra angular, que escutaram esse chamado do sobe aqui e levaram a sério, porque isso não é uma brincadeira. Levaram a sério o programa divino, levaram a sério a mensagem do irmão Branham, levaram a sério a mensagem do nosso irmão William Soto Santiago e levaram a sério a sua vida. Não são mesquinhos com sua alma, senão que são conhecedores de que somente existe uma só esperança, e é a segunda vinda do Senhor, da forma que Ele está cumprindo, gostem ou não gostem. As pessoas gostem ou não gostem. Assim é como Deus tinha predestinado, assim é como Deus tinha em seu programa, e o que tem que fazer é recebê-lo, crê-lo e obedecê-lo. E aí todas as coisas já contribuirão para o bem. E se tem uma companheira ou companheiro ou um familiar ou alguém que não crê, não o rejeite, deixa-o aí. Não comece a agir rapidamente, e menos para ter uma justificação para deixar ou deixá-la. Mas bem pessoas que vieram em meses passados e tempo passado e que seus corações estão a ficar aí, eu oro por eles para que Deus dê força para essas pessoas, já sejam mulher ou homens, para permanecer aí. Não se separem, mantenham-se unidos por amor da família, porque os filhos são os que mais sofrem por culpa dos incrédulos. Mas tem que permanecer unidos. E permanecer unido, como fala assim, e seguir a festa em paz. E se fala e continua falando, aí sim podemos dizer que deixe que entre por um lado, por um ouvido e saia pelo outro. Não as coisas de Deus, porque isso se aplica de duas formas. Mas não faça caso, não preste atenção. Porque o que mais ou o que menos tem a luta nessa parte, e outros têm a luta com enfermidades ou coisas, mas tudo isso não é nada para a bênção tão grande que temos. Por isso, o de hoje pela manhã que lemos de Romanos: nada nos apartará do amor que está em Cristo Jesus nosso Senhor, que é em quem no ungido. Assim que adiante, sem desmaiar, recebendo, crendo e obedecendo tudo que Deus está nos trazendo nesse tempo final, que é o que foi prometido, que em uma grande capa catedral estaria pregando, ensinando as taças, as pragas, trombetas, os trovões, e tudo isso estariam sendo falados. E as pessoas esperando isso ainda, e nós já estamos tão adiantados. E o que vão dizer é o que ele falou aí. Agora eu estou atrasado para me pôr em dia. Não vamos dizer, mas 99,999% está bem atrasadíssimo para se pôr em dia com o que Deus já nos deu. Porque é um conhecimento que na universidade, se pular um passo de um texto para chegar no resultado, e você não esteve no ensinamento para chegar a esse resultado final, então não vai te servir conhecer o resultado, porque depois o professor vai te dizer como você conseguiu esse resultado. Então, me mostre a fórmula. Não é que... Não sei, eu não sei, mas eu sei que o resultado é esse. Ou seja, que no final poderá vir dizer, eu creio. Agora me mostra a fórmula. A fórmula de H2O é água. A forma da vinda do Filho do Homem com seus anjos é o quê?
E tudo em uno. E tudo em um. Lo que hoy hablamos. O que falamos hoje, na mensagem o irmão William também tocou algo assim. E agora a gente vê tudo isso e com razão ele vinha e tapava e não falava abertamente. E vejam, agora podemos falar abertamente o que é esse mistério do sétimo selo. E por isso o irmão Branham dizia, será de uma forma triple. Uma forma tripla, porque aí está o ministério de Elias, de Moisés, porque vejam, que Elias para percorrer esse caminho dispensacional, tem que ser com um mensageiro dispensacional. E aí se funde esse ministério de Elias com o de Moisés. E aí é que vem a se cumprir a vinda do Filho do Homem com os seus anjos. Vem? O Filho do Homem vem com os seus anjos. Tudo em um. Quando Pedro, Tiago e João olharam, mas aonde está? Onde está Moisés e onde está Elias? Eu tinha uma tendazinha aqui para um e para o outro. Ele tinha uma tendinha aqui para um e para o outro, mas viram somente Jesus. Tudo tinha se derramado e condensado, resumido em Jesus. Ali estava andando com a palavra, com o verbo. Bem, são tantas coisas e tantas bênçãos que, como falamos aqui em Porto Rico, nos estufa o peito. Porque somos esses benditos de Deus que estariam recebendo, que estariam crendo e obedecendo ao sétimo selo no seu cumprimento. Recebendo, obedecendo, recebendo, crendo e obedecendo. Vamos colocar esse tema na prática, na conversa de agora. Porque me pegaram assim. Mas como estava chovendo, vamos dizer que foi pela chuva que ficamos. E assim aproveitamos esse tempinho para que também os irmãos em toda a América Latina também fazem parte. Tem pessoas que me falam que quando termina a atividade, ficam esperando no auditório. Mas dizem, não façam isso. Imagina. E se não tem... Mas repetimos outro áudio, mas por acaso ficamos esperando. Recordem de nós aqui, assim em vários lugares. Porque como já é tempo de irmos, pois estamos buscando todas as coisas que nos faltam para empacotar, arrumar tudinho e irmos. Isso já está por se cumprir, porque veja como o mundo está. Vemos como Israel está. E recordem que Israel é o relógio de Deus. E tudo isso já mostra que estamos muito perto. Mas Deus ainda não pode cumprir a ressurreição até que o povo, a igreja noiva, esteja completa, preparada. Até que ela esteja com toda essa fé do rápido. Porque o aperto é algo duro, difícil, e ela tem que estar preparada para isso que virá. E talvez não vai ter tempo para essas conversas assim, porque as coisas vão ficar cada vez mais apertado, vai se apertar cada vez mais. Mas ai daqueles que promovam e façam com que isso aconteça, porque recordem que quando estiveram na última ceia, todos se perguntavam, serei eu? Serei eu? Serei eu, Senhor? Eram todos iguaizinhos. Mas Jesus lhes disse algo a João, o seu discípulo amado, que sempre estava do lado.
E lhe disse quem seria. Aquele que você vir. Ele tinha me falado todas essas coisas. Ou seja, que a preparação que esse arcanjo veio fazer, não somente para dar as boas novas do filho que ia nascer da Virgem, a Virgem como igreja, mas também o que seria o final. De quem seria e como seria e tudo. E recordem que esse anjo tem acesso ao livro da verdade. E ele conhece tudo. Tudo. Quem seria chamado, quem seria buscado, juntado. Ele sabe quem está escrito no livro e quem não. E tudo isso eu guardo aqui. Por isso, não me estranham. Eu não me surpreende o que está acontecendo, porque ele já tinha me dito, até por nome e tudo. Ou seja, souberam que era ele porque... Vejam, de 12, 1. Seria 1% de 12. Sí, ¿verdad? Y vean que luego ya los otros 11 sabían. E vejam que depois os outros 11 já sabia quem era. Com certeza, de vez em quando encontravam com ele, porque em muitas ocasiões dizia que ele estava, em muitas ocasiões falava que ele estava procurando a forma. Porque ele sabia, ele conhecia como se movia tudo, ele esteve com ele todo aquele tempo. E esses são os Judas desse tempo que pensam, esses são os que jogam a pedra e escondem a mão, esses são os piores. E até um dia ele disse que é culpado tanto aquele que mata como o que manda matar. Ou seja, que todos eles, representados em Judas, tem aí já um representante que depois vai fazer companhia a ele lá onde ele está. Mas veja, tudo isso, qualquer um poderá dizer, olha isso aí nos falando, o que você quer que eu te diga? Se cada um vai se identificando com seu grupo, mas ai daqueles que façam isso. E o que ele mandou dizer foi, e mandou dizer para várias pessoas era, orem. Ora para que Deus te permita ver a terceira etapa, porque não haverá. Eu não disse. Então vejam, todas essas coisas estão sendo abertas, está falando para que tudo isso, quando se cumprir, já foi falado. De que os que menos a gente imaginava eram os que iam crucificar a palavra pela segunda vez e que ia entregá-la. Mas tudo isso já está no programa divino e a pessoa não pode sair desse programa. Nós não podemos sair desse programa. Nós aceitamos estar na era da pedra angular e temos aceitado estar aí para receber as bênçãos. Portanto, você tem que dar o passo para aceitar. Senão, como vai se cumprir as Escrituras? Por isso, eu dei o passo, porque alguém tem que dar o passo. Veja, diz que quando tenha terminado o seu testemunho. Enquanto isso, ninguém poderá tocá-lo. Assim dizia no livro de Citas. No livro de Citas, ninguém poderia tocar a Moisés até que terminou sua obra. E assim será com cada um de vocês. Ninguém poderá tocá-los. Poderão falar o que seja de vocês. O que for de vocês, não se preocupe, porque na alma nada pode tocar a alma. Se matarem esse corpo, não se preocupem. Temos outro, Paulo disse, um edifício não feito por mãos. Ressuscitará na ressurreição. Ou seja, que para nós tudo é lucro. Não devemos nos preocupar. Mas também não vamos nos descuidar, senão que nos cuidamos com nossas ações, com nossas palavras,
tomemos cuidado do que falamos quanto a essas pessoas também, porque não estamos para falar deles e dizer você é isto e você é isto. Isso corresponde às duas oliveiras. Você não se põe a dizer você é fato, você é incrédulo. Não, não diga isso. Isso não está bem. Mas bem, você foque em sua preparação, que é o importante. E os demais, porque isso é individual. Não é pelo companheiro que está do lado ou companheira que seja incrédulo e que por ele você vai receber a transformação. É individual. Por isso diz que um será tomado e outro deixado. Aí está referindo a virgem fátua e virgem prudente. Eram virgens, vejam. Um será tomado. Quem? A virgem prudente. E a outra será deixada. Mas representa assim, até no trabalho, no campo, na vinha, dois estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Aí, isso aí também representa isso. O mundo onde estão essas duas videiras. Aí estão as denominações, vejam. Também, tudo isso representa isso. Por isso você continue, vocês sigam recebendo e crendo e obedecendo, porque isso é individual. Depois não podem dizer, não, é que fulano me disse. Aí você vai estar sozinho. E ele escreveu WMB, William Marion Branham, será julgado. E se ele será julgado, quanto mais todos passarão por essa prova. Não estamos falando, ainda não estamos falando do julgamento do trono branco no final do milênio. Isso é antes, porque para a ressurreição tem um juízo, um julgamento na sexta dimensão. Mas isso que vai estar acontecendo na sexta dimensão, primeiro está acontecendo aqui. Estão pensando quando isso vier. Isso já está no meio da igreja. E quando já percebam, tudo já passou, e aí mostrará quem será transformado e quem não. E eu desejo que todos vocês estejam preparados para sua transformação. E que não fique nenhum, mas que todos entrem a obter esse corpo eterno e glorificado. Porque depois de ser transformado, aí qual prova vai ter? A prova é antes. O mesmo que na sexta dimensão. Na mensagem, o mistério da guiança divina, pregado, creio que foi no Chile, ele falou que se saírem bem, a pessoa regressa. Mas perceberam aí que ele disse, e se não, fica. Ou a pessoa fica lá, e aí tem que esperar para a segunda ressurreição. Ou seja, continua nessa área de espera, nessa região de espera. Porque, veja, ele passou pelo inferno, pelo paraíso e veio à terra. Depois subiu, e aí a sexta dimensão entra em ação, mas o paraíso, esse lugar que fala nas mensagens paraíso e sexta dimensão como um, mas esse lugar de espera ainda está funcionando, que é para onde vão as fátuas e os 144 mil. Agora vocês perceberam que os 144 mil ressuscitam depois da grande tribulação e as fátuas não? Uns passam a prova e outros não. Tudo isso é o sétimo selo trabalhando nessas dimensões.
Esse foi o primeiro livro que fizemos aqui. O sétimo selo em todas as dimensões. E veja como está se cumprindo. E isso continuará se cumprindo no mistério da vinda do Filho do Homem com os seus anjos, o qual cobre todas as dimensões. Bem, recebendo-o, crendo-lo e obedecendo-lo. Recebendo-o, crendo-o e obedecendo-o. Continuamos crendo e obedecendo, que chegaremos à meta de nossa transformação. Que Deus os abençoe e os guarde. E muitas felicidades nesse Natal e um próspero ano 2024. Ano de jubileu. Porque é o ano que eu estaria entrando nos 50, já cumprido, porque já estou vivendo. Porque esperamos, assim que esperamos grandes bênçãos nesse próximo ano. Nos resta 2 semanas ainda. Assim que ainda 2023 ainda tem muitas bênçãos. E vamos agarrá-las todas, porque são nossas, são para o que a receba, a creia e obedeça. Que Deus os abençoe grandemente. E sigamos cumprindo as Escrituras. Isso é grande. Seguir cumprindo as Escrituras. A manifestação dos filhos de Deus. Esperando. A terra gemendo, esperando o quê? A manifestação dos filhos de Deus. A minha plantação está seca, não está produzindo fruto. Bom, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Isso já é um filho adotado. Um aleijado deitado. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Levanta-te. Vejam, já é Escritura sobre Escritura. Você verá o que isso significa e o que isso é, o que é isso, quando esteja isso já, quando isso esteja se cumprindo. É algo tão glorioso que ao mesmo tempo dirá: agora eu estou recordando como é isso. Obrigado, Senhor, porque está me recordando isso que eu fazia contigo. Também somos criadores. Também somos criadores, filho do Criador. Portanto, se o nosso Pai é um Deus criador, os seus filhos também têm que ser criadores. E para isso, e a isso vamos chegar, a essa estatura do varão perfeito. E se continuarem me dando o mistério da guiança divina, você encontrou. Temos visto que haverá um julgamento para todos que foram os mensageiros de cada etapa e serão julgados com o grupo de sua era. E aí, se saírem bem, regressarão à terra em corpos eternos, em corpo eterno. E se não saírem bem, então não regressarão. E se alguém do grupo de alguma era não sair bem, pois o mensageiro não poderá trazê-lo para cá. Vejam, e se o mensageiro não pode trazê-lo para cá, e também, se estiver aqui, não pode levá-lo para a ceia das bodas do Cordeiro. Bem, nos veremos na sexta-feira, domingo, sexta-feira, se Deus quiser, domingo, e se Deus nos der na semana, também falaremos na semana. Vejam, desde setembro, eu tenho estado vendo que, eu não sei se vocês perceberam, me falaram há pouco, eu creio que foi os garotos, Eliezer
e outro que me disse que perceberam algo. Sarinha também tinha me dito eu não sei se do meio de setembro daí para cá, 13 de setembro para cá, todos os dias, Deus nos falou. Mas isso não quer dizer que não fale um dia, mas que coisa, terminou o ano 2023, quase todos os dias. E vamos esperar que todos os dias e sempre desejamos escutar a palavra. E ainda que, como ele disse em uma ocasião ao irmão Branham, o irmão Branham disse, o maior que um ser humano possa dizer é Deus te abençoe. Ou seja, que com Deus te abençoe já é uma mensagem, e aí está tudo. Aí já estão todas as bênçãos. Nunca se cansem de dizer Deus te abençoe a algum irmão. Porque tem que aproveitar quando estamos assim. Porque depois, se Deus levar essa pessoa, porque seja um dos que vai ressuscitar, aí você vai dizer, eu tive a oportunidade de dizer Deus te abençoe e não fiz, não disse. Assim que aproveite quando possa e diga Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus siga te abençoando. E esperamos que esses dias que nos restam também sejam dias assim, que nos dê bênçãos. E toda vez que fala de algum tema e surge outro, e é infinito. Hoje eram tantas linhas e por tantos lugares que quando fala de todas essas ramas, essas linhas, já fica, vamos dizer, colocado para daí já sair e continuar falando. Mas ao ser uma obra rápida e que vai falando à medida que Deus vai nos mostrando, porque não pode ser falado tudo de uma vez, sem uma base bíblica. Porque, veja, com dizer que o sétimo selo já é uma forma tripla, então, aí já estaria tudo que isso envolve. Um começo, uma obra, um final, e tudo isso. Quando mostra, por exemplo, essa linha de a semente não herda com a palha, isso vai com várias mensagens que tem a ver com isso. Alimento espiritual no seu devido tempo, e não conheceis. Outro também reconhecendo o dia e sua mensagem, o mensageiro do entardecer. Ali tinha outro também, o futuro lar. Vejam, tudo isso. Ainda estaríamos falando, teria que fazer um recesso para voltar e continuar, e seguir e continuar. Eu desejo que isso aconteça em algum momento, porque as coisas no mundo não vão estar bem, e tudo isso vai fazer com que, vai provocar a que estejamos, assim como o estudante já vai fazer um repasso para fazer o exame final, então aí já por último aí, e recordem que no tempo de aperto é quando a fé capita melhor. Enquanto a gente está tudo chile, tudo bem, vamos sentar ali, nos trouxe umas coisinhas novas, que bom. Não tão assim liviano, mas eu estou colocando assim para vocês verem a diferença. Mas quando já está o aperto, aí sim que espera. Vamos pôr mais hora nisso aí, porque eu quero sair bem no exame final. E vocês sabem uma coisa? Na escola, na universidade,
O professor le da el examen dá o exame y sabe el resultado e sabe o resultado quando se entrega el examen e quando entrega aí a prova e ele corrige, e aí ele já sabe, fulano tirou tanto, fulano tirou tanto, fulano tirou tanto. Isso é na universidade. Mas hoje eu posso dizer a vocês que vocês vão tirar nota 10. Por quê? Porque estão recebendo. Por quê? Porque estão recebendo, crendo e obedecendo. Que Deus os abençoe e os guarde a todos. Amém. Deus abençoe.